Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse abençoado canal chamado Semente de Atom. Eu me chamo Vanessa e no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho da minha experiência com o arquétipo do gafanhoto, que, por sinal, eu já fiz uso 2 vezes em momentos completamente diferentes da minha vida e eu quero compartilhar esse momento com vocês. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a consultoria de arquétipos. Nós temos 20 vagas para o mês de março, lembrando que os atendimentos na quarta-feira e eu faço atendimento até mais ou menos o dia 15 de março. Depois disso, eu não faço atendimento de arquétipo. Lembrando que a gente fez agora uma divisão, né? A gente faz atendimento de arquétipos e faz também a leitura de tarô para equilibrar o yin e o yang, tá? Já falei aqui em algum vídeo atrás da importância de equilibrar essas energias para que a gente manifeste tudo aquilo que a gente deseja com mais facilidade. Então, se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, equilibrar o seu yin e o seu yang, quer fazer uma consultoria de arquétipos um pouco diferente, né? Utilizando a espiritualidade, o tarô cigano, vem comigo que eu tenho certeza que depois você vai voltar muitas e muitas vezes, tá bom? Lembrando também que se você ainda está naquela fase em que você não reconhece quais são as suas crenças limitantes, está se sentindo presa aí em alguma área da sua vida, sente que não tem facilidade nem em arranjar um relacionamento, em estudar, se sente triste, vazia o tempo inteiro, o meu e-book 19 atitudes que te impedem de amar fala exatamente sobre essas 19 crenças que estão ali enraizadas no subconsciente coletivo e que são passadas, são as nossas heranças dos nossos pais e avós e que se perpetuam por aí. Então, se você quer conhecer um pouco mais, dá uma linkada aqui embaixo na descrição do vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir identificar e eliminar essas crenças, ok? Bom, quando eu fiz o uso do arquétipo do gafanhoto há uns 7 ou 8 meses atrás, eu tinha um objetivo muito diferente do objetivo de ativar o arquétipo agora. Bom, lembrando que toda vez que eu ativo um arquétipo, é porque esse arquétipo tá aparecendo com muita frequência para mim, em imagens, as pessoas estão comentando, eles estão aparecendo na minha casa, se for algum animal capaz de vir até a minha casa, nos sonhos, entre outras características que são importantes para que eu sinta vontade de ativar um arquétipo. O arquétipo do gafanhoto, a primeira vez que apareceu para mim foi através do canal Arquétipos na Prática, da Dani, e eu fiquei muito entusiasmada com a energia do gafanhoto, mas naquele primeiro momento em que eu estava conhecendo o arquétipo, para quem não sabe, o arquétipo do gafanhoto, ele traz sorte, graça, abundância, mas acima de tudo, renovação. Em alguns livros bíblicos, o gafanhoto é considerado uma praga, né? Ela foi uma das 7 pragas do Egito. E essa praga, ela antecede um momento que foi importante para esse povo. Então, quando a gente ativa o arquétipo do gafanhoto, naturalmente a gente precisa ruir. É como se a gente estivesse observando no tarô, a torre precisa cair para nascer algo novo. Então, quando a gente ativa essa energia na nossa vida, tudo aquilo que não faz mais sentido, não faz mais parte dos nossos objetivos, tem que sair da nossa vida, tá bom? E quando eu ativei, eu queria muito fazer essa troca de sair do trabalho onde eu estava, né? Sair dessa rotina de ter que sair de casa para trabalhar, queria trabalhar com um pouco mais de independência. E eu não estava me sentindo tão feliz quanto eu imaginava na docência. Então eu tinha ali a vontade e o desejo de sair dessas atividades exteriores e trabalhar somente com espiritualidade. Isso aconteceu? Não. Esse foi um dos piores arquétipos que eu ativei naquele momento, porque quando a gente recebe essa energia, primeiro a gente tem que estar preparado para, de fato, retirar aquilo que precisa ser retirado da sua vida. E também, gente, o arquétipo é como se fosse
uma ferramenta. Então, toda vez que você coloca a energia arquetípica na sua vida, ele não vai fazer o trabalho sozinho por você. Ele vai te mostrar os caminhos, ele vai fazer com que você entre na frequência necessária para transcender, para buscar aquilo que você deseja. Muita gente descreve o arquétipo do gafanhoto como arquétipo do salto quântico. E para mim é exatamente isso que ele representa. Quando eu fiz essa ativação antes, eu não deixei o arquétipo agir. Eu ficava muito melancólica, muito grudada naquelas coisas que eram minhas mesmo, que eu tinha, que eu achava que eu era a minha profissão, que eu era aquilo que eu desenvolvia, que eu tinha aquela imagem da minha profissão, de que eu faço por amor, de que dá pra viver muito bem só tendo o básico. Mas, na verdade, eu estava insatisfeita e sobrecarregada com essa minha definição de docência. Então, algumas coisas foram dando, assim, uns links. Eu comprei até um curso, né, de marketing digital. Na época, eu queria muito comprar o curso da Dani, do Arquétipo na Prática. Mas surgiu uma pessoa externamente me oferecendo outro curso de marketing que não tinha nada a ver com o que eu queria, que eu achava que eu queria trabalhar com dropship e acabei que eu não gostei do curso. Era um compilado de coisas que eu já sabia, que estava ali, eram aulas curtas e que no final eu acabei gastando esse valor, fazendo investimento nesse curso, sendo que não era aquilo que de fato eu queria, porque de fato tudo que tinha no curso eu já sabia. Era culpa do produtor? Não, fui eu que não estava conseguindo identificar o que eu queria, o que o meu corpo queria, tá? Então, mesmo sabendo que eu não deveria comprar aquele curso, eu insisti, porque na minha cabeça, aquele curso seria a chave de entrada para essa nova vida que eu queria, mas eu já tinha visto tudo que tinha no curso, então foi horrível. E eu comprei esse curso exatamente no dia que eu terminei os 3 meses de uso do arquétipo do gafanhoto. E eu usei 3 meses somente o arquétipo do gafanhoto. Então eu tive várias fases, vários processos durante esses 3 meses que eu consigo ver hoje como a virada de chave ali naquele momento, porque foi interessante que eu consegui se identificar. Eu consegui identificar muita crença que eu tinha em relação ao trabalho mesmo. Eu achava que para eu trabalhar tinha que ser difícil, tinha que alguém me pagar, eu não poderia trabalhar para mim, porque dessa forma o dinheiro viria com muito mais dificuldade, as pessoas não comprariam de mim, eu sempre acreditava nisso. Que as outras pessoas que estão aí na internet já têm conhecimentos, master sobre o assunto. E aí eu comprei esse curso e vi que tudo aquilo que a pessoa estava oferecendo, eu já sabia. Eu consegui perceber que mesmo que eu achasse que eu não sabia nada, eu tinha alguma bagagem a oferecer. E não era nada sobre espiritualidade, era um curso de marketing digital mesmo. Ensinar a vender, a fazer coisa. E eu não consegui entender o objetivo do curso se tudo aquilo que ela compilou mais parecia uma aula para pessoas que nem acesso ao YouTube têm, porque tudo que ela tinha ali basicamente estava no YouTube. Eu fiquei muito chateada. Primeiro porque a pessoa que me ofereceu o curso, ela não estava interessada. A gente ficou conversando durante algum tempo e eu achei que de fato o curso tinha sido interessante para ela, mas ao final, quando eu comprei, eu percebi que o objetivo dela era só revender como afiliado. Ela não tinha nenhum tipo de comprometimento com as pessoas que iriam comprar. Então, eu deixei de fazer investimento naquilo que de fato seria positivo para mim, porque foi muito, muito positivo. Eu comprei depois, eu tive que esperar uns meses para incluir no orçamento da família novamente, mas eu consegui comprar, comprei, cursei, foi maravilhoso o curso da Dani e trouxe várias outras coisas que eu não tinha nem noção ainda, tá? Desse mundo do marketing de produção mesmo, de colocar a mão na massa e produzir aqui para o YouTube, fazer as páginas de venda, tudo isso. E aí, depois que eu retirei o arquétipo, eu falei, caramba, deu super errado. Não tem como esse arquétipo ter dado certo. Não mudou nada na minha vida. Eu ainda perdi
dinheiro fazendo essa compra que eu não deveria. Eu tive problemas, eu saí de um trabalho porque eu reconheci que eu não precisava mais daquele espaço, mas aí eu também tive muita resistência em sair, até perceber mesmo que eu deveria sair, eu tive muita resistência. Então, eu percebi hoje, analisando, que eu de fato não estava aberta para receber o arquétipo e por isso que o arquétipo não fez o efeito que eu achava que teria. Por quê? Porque eu queria que o arquétipo por si só desse o jeito na minha vida. Eu tinha que ficar aqui sentada, parada em casa, realizando as mesmas coisas que eu faço todos os dias e o arquétipo ia me trazer mudança de casa, mudança de emprego, sem que eu precisasse fazer absolutamente nada de diferente. E hoje, analisando com um pouco mais de maturidade, revendo o arquétipo do gafanhoto, ele começou a aparecer com muita frequência pra mim, né, em casa, e eu senti. Uma coisa que eu notei muito é que durante o uso do arquétipo do gafanhoto, as pessoas que convivem comigo na minha casa, elas ficaram doentes. A minha esposa e o meu filho tiveram episódios de... Então, o meu filho e a minha esposa tiveram problemas de saúde durante a ativação do arquétipo. Da primeira vez que eu ativei e agora da segunda vez também tiveram, né? Os dois ficaram doentes. Eu não fiquei doente, mas eles dois ficaram. Então, quando esse arquétipo surgiu agora pra mim, eu tive uma outra análise, eu vi de uma outra forma e eu tive medo de ativar esse arquétipo. Por quê? Porque, querendo ou não, eu ainda estou trabalhando na área de educação, mas com menos frequência, já tô aqui fazendo tudo que eu preciso fazer pra monetizar meu canal, para contribuir com vocês aqui. Eu falo sobre arquétipos, sobre espiritualidade, ressonância harmônica, e é isso que de fato eu sinto que eu queria fazer da minha vida. E por mais que isso não pareça ter um retorno tão imediato, o fato de estar fazendo isso, para mim, já traz alegria, paz, e isso é muito mais importante do que aquela bagunça emocional que eu estava vivendo em sala de aula. E eu estava extremamente preocupada em como seria ser produtiva esse ano, tá? Porque eu tô trabalhando em casa, eu tenho maior facilidade de estar com a minha família, mas eu ainda tô sentindo o vazio do excesso de atividades que eu tinha que fazer antes. E quando o arquétipo do gafanhoto surge, nossa, foi um momento que eu tava assim, nossa, eu preciso desapegar da área de educação, eu preciso desapegar dessa agonia que eu estava sentindo. E aí a gente teve um pouco de catarse aí na vida financeira durante o mês agora de fevereiro. E quando eu ativei o arquétipo, ainda foi em janeiro, nossa, eu chorei, eu sofri tanto. E eu fiz o compilado de vários arquétipos. Eu até deixei de gravar com mais frequência, porque foi um momento muito dolorido. Eu enxerguei crenças da minha infância, eu enxerguei ainda crenças limitantes relacionadas à minha vida financeira, a forma como eu ganho dinheiro e um medo de fazer aquilo que eu quero fazer. Por quê? Porque eu tinha medo de ser julgada pelas outras pessoas. Não do ponto de vista de alguém que me conhece, mas de que isso aqui virasse algo maior do que eu posso prever e que eu fique muito exposta para as outras pessoas. Então isso era um medo muito claro. E aí eu fiz a ativação desse arquétipo junto com outros arquétipos. Eu vou colocar a capinha aqui do lado. E uma delas fiz a ativação da deusa Anak, a deusa Hera, entre outras, a maçã dourada, da anja Abúdia, entre outros arquétipos. Eu fiz uso de 9 arquétipos todos juntos. E aí a catarse veio imensamente. Mas aí depois eu fui sentindo, né, que estava amenizando essa dor, esse excesso de pensamento. Foi um sofrimento tão grande. E, gente, eu coloquei junto o tio Patinhas. Então, tudo que eu tinha... Nosso problema não foi um problema enorme, que a gente estava endividada ou nada desse tipo. Mas tudo que eu tinha em casa, tudo que eu estava vivenciando, as conquistas que a gente teve do final do ano pra cá, pareciam insignificantes com a ativação do arquétipo do tio Patinhas junto nesse contexto, tá? De gafanhoto e Anak, Hera. Então, na minha cabeça, eu tinha que produzir muito.
tinha que produzir bastante conteúdo. E isso refletiu também na quantidade de pessoas que estavam chegando aqui, porque a minha energia estava bagunçada. Eu não sabia nem o que eu queria. E aí tomar decisões com o arquétipo do gafanhoto ter ativado naquele momento foi um pouco difícil. Mas alguma coisa mudou na minha cabeça. Eu lembro que em um momento desse de desespero, eu sentei, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre transmutação mental. Nossa, eu tava desesperada em pergunta de Axis, transmutação mental, Ho'oponopono, entre outras, porque eu precisava retirar aquele sentimento. Mas o que os arquétipos fazem é aflorar aquilo que já tá dentro de você. E o arquétipo do gafanhoto me mostrou que eu precisava transcender essa energia. Mas aí no dia que eu fui fazer a transmutação, nossa, eu tive tantos insights. Eu descobri o meu desejo por trabalhar com libertação feminina, com cura feminina, com poder, com o sagrado feminino, com a união do yin e do yang, que era uma coisa que eu não aceitava de jeito nenhum. E principalmente aceitar que eu precisava transcender, que eu não precisava mais de tantas técnicas, que eu não precisava mais ficar cavucando minhas crenças, que eu não precisava mais ficar tipo uma topeira cavando, porque pra mim nada era o suficiente, nada é o suficiente. Eu sempre acho que eu preciso aprimorar mais. Isso faz com que eu compre milhares de cursos, estude, leia bastante. Eu me interesso por vários temas e eu entendi que tudo aquilo que eu estudei me faz ter uma visão mais ampla, me faz ter uma visão mais clara. E aí essa chave virou na minha cabeça e no dia seguinte eu passei 3 dias me sentindo completamente próspera, tá? Então quando as pessoas relatam aqui no YouTube que vivenciaram o arquétipo do gafanhoto e elas falam de evolução financeira, elas falam de mudança de casa, elas falam de muitas coisas, a gente tem que pensar também em qual momento a gente ativa esse gafanhoto, porque tem momentos que a gente ainda tá precisando dar esse salto quântico. De fato, o que aconteceu comigo foi realmente um salto quântico. E aí eu acordei depois desses 3 dias e eu pensei assim, caramba, eu não preciso pedir nada, porque de fato eu já tenho tudo. Se eu sou o todo, eu só preciso estar presente no agora. E eu comecei a me conectar com a energia de Buda. Aí eu substituí a minha capinha de celular e a proteção de tela pelo arquétipo do Buda. E, gente, é uma serenidade, uma paz enorme. Eu não vou dizer pra vocês que agora, depois, nesse segundo momento, pós esse salto quântico, eu não tenha vontade ou pensamentos de escassez, pensamentos de preocupação. Mas sempre que eu me pego tendo um pensamento de preocupação ou com foco no futuro ou no passado, imediatamente o arquétipo do Buda me faz voltar para o presente. E aí eu me conectei com um canal maravilhoso que eu já tinha visto o vídeo antes, mas que eu achava que era não, muito longe de quem eu sou. Para iluminação ainda falta muito, para ouvir esses áudios ainda falta muito. Mas depois desse salto quântico, eu consigo sentir a alegria, a felicidade transbordando e a paz, a serenidade. O arquétipo do Buda tá me trazendo isso, que foi o arquétipo que eu ativei logo após ativar o gafanhoto. Então, eu tô nesse momento de serenidade. E eu só estou vivenciando isso porque eu ativei o arquétipo do gafanhoto. Porque eu fui lá e rendi, né? Peguei o meu medo, coloquei numa caixinha e falei, não, a gente vai. Não vou dizer que foi fácil, foram momentos difíceis, foram mais de 20 dias de arquétipo do gafanhoto. E, sinceramente, por que eu tirei? Porque pra mim já tinha chegado ao ápice aquilo que eu queria. Então, eu quero dizer pra vocês que ativem sim o arquétipo, mas que dê espaço para que o arquétipo trabalhe na sua energia. Faça por onde, medite, faça perguntas de Axis. Gente, é tão interessante, é tão importante a gente se conectar mesmo e vivenciar
aquela energia do momento, para que de fato a gente não precise voltar para aquele mesmo degrau, tá bom? Então, se vocês vão ativar esse arquétipo, se vocês já ativaram, conta aqui nos comentários como foi a experiência de vocês, que eu tenho certeza que eu vou adorar ler, tá bom? Se quiser deixar dicas aqui ou arquétipos que vocês gostariam de ver ou conteúdos que vocês gostariam de ver, é só deixar aqui embaixo. Dá o seu like e se inscreve no canal.